Quando Abby e Brittany Hensel vieram ao mundo, em março de 1990, os médicos sabiam que estavam diante de uma condição extremamente rara. Nascidas em Minnesota, elas eram gêmeas siamesas dicefálicas parapágicas, compartilhando um único corpo, mas com duas cabeças, 2 cérebros e 2 personalidades completamente distintas. Desde os primeiros instantes de vida, o prognóstico era incerto. Muitos especialistas acreditavam que suas chances de sobrevivência seriam limitadas, especialmente durante os primeiros anos, quando o desenvolvimento físico e as possíveis complicações médicas representavam riscos constantes. Para seus pais, Pat e Mike Hensel, o nascimento das filhas trouxe uma mistura intensa de amor, medo e responsabilidade. Enquanto os médicos discutiam cenários complexos e possíveis intervenções cirúrgicas, a família precisava lidar com uma realidade emocional muito mais profunda. Proteger 2 crianças que, apesar de compartilharem o mesmo corpo, já demonstravam ser indivíduos únicos. Desde o início, a prioridade não era transformá-las em algo considerado normal pelos padrões da sociedade, mas garantir que tivessem a melhor qualidade de vida possível. Essa escolha definiria o rumo de toda a história que viria a seguir. A decisão que mudou o destino da família. Pouco depois do nascimento, especialistas avaliaram a possibilidade de uma separação cirúrgica. Em muitos casos de gêmeos siameses, essa opção é considerada, mas a situação de Abby e Brittany era excepcionalmente complexa. Elas compartilhavam estruturas vitais, que tornavam o procedimento extremamente perigoso. As probabilidades de sobrevivência de ambas, após uma cirurgia, eram consideradas muito baixas. Diante desse cenário, seus pais tomaram uma decisão que exigiu coragem e convicção. Recusaram a separação. Não foi uma escolha baseada em medo, mas em amor e na compreensão de que a sobrevivência das duas era mais importante do que qualquer ideal de individualidade física. Essa decisão não apenas preservou suas vidas, como também permitiu que crescessem juntas, desenvolvendo uma conexão extraordinária que se tornaria uma das características mais marcantes de sua trajetória. Com o passar dos anos, ficou claro que aquela decisão havia sido fundamental. Em vez de focar no que não podiam mudar, a família concentrou seus esforços em criar um ambiente onde as meninas pudessem aprender, crescer e construir uma vida significativa. O que parecia uma limitação para muitos, acabou se transformando em uma demonstração poderosa de adaptação humana. 2 pessoas, um corpo compartilhado. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por Abby e Brittany ao longo da vida foi fazer com que o mundo entendesse uma verdade simples. Elas não são uma única pessoa. Embora compartilhem o mesmo corpo, possuem pensamentos, gostos, opiniões e emoções completamente independentes. Abby controla o lado direito do corpo, enquanto Brittany controla o lado esquerdo. Essa divisão exige um nível de coordenação extraordinário. Atividades que muitas pessoas realizam automaticamente exigem comunicação constante entre elas. Caminhar, correr, dirigir e até realizar tarefas domésticas dependem de um sincronismo desenvolvido ao longo de décadas. Ainda mais impressionante é o fato de que cada uma sente dor de maneira independente. Se uma sofre um pequeno ferimento em sua área de controle, a outra não necessariamente compartilha a mesma sensação física. No entanto, como dividem diversos sistemas corporais, doenças e condições médicas podem afetar ambas simultaneamente.
Essa realidade criou uma vida baseada em cooperação contínua. Mais do que dividir um corpo, Abe e Brittany aprenderam a dividir decisões, responsabilidades e desafios. Essa experiência única as transformou em um exemplo raro de convivência, respeito mútuo e compreensão das diferenças. Crescendo, sob os olhares de todos, a infância das irmãs foi marcada por uma atenção constante. Morando em uma pequena comunidade de Minnesota, elas rapidamente se tornaram conhecidas não apenas pelos vizinhos, mas também pela mídia. A curiosidade das pessoas era inevitável. Em todos os lugares que frequentavam, surgiam olhares, perguntas e comentários. Muitas vezes, as pessoas falavam sobre elas sem sequer tentar conhecê-las. Para qualquer criança, crescer já é um desafio. Para Abe e Brittany, crescer significava também aprender a lidar com a exposição permanente. Seus pais trabalharam intensamente para garantir uma infância o mais normal possível. Participavam de atividades escolares, brincavam com amigos e enfrentavam os mesmos desafios acadêmicos de qualquer outra criança. Ainda assim, a sensação de estar constantemente sendo observada nunca desapareceu completamente. Essa experiência moldou sua personalidade e fortaleceu sua capacidade de enfrentar julgamentos externos. Em vez de se definirem pela opinião dos outros, aprenderam a valorizar quem realmente eram. A exposição trouxe dificuldades, mas também ajudou a desenvolver uma maturidade incomum desde muito cedo. Elas entenderam rapidamente que não poderiam controlar a curiosidade do mundo, mas poderiam controlar a forma como reagiam a ela. A vida além dos diagnósticos médicos. Durante muitos anos, grande parte da atenção recebida por Abe e Brittany esteve concentrada em aspectos médicos. As pessoas queriam saber como funcionavam seus órgãos, como se moviam e quais desafios enfrentavam fisicamente. Entretanto, à medida que cresceram, ficou evidente que suas vidas eram muito mais do que um caso clínico extraordinário. Elas tinham sonhos, ambições e interesses próprios. Gostavam de esportes, música, viagens e atividades sociais. Frequentaram a escola, fizeram amigos e participaram de eventos comunitários. Como qualquer adolescente, enfrentaram inseguranças, desafios emocionais e momentos de descoberta pessoal. O interesse exagerado por sua condição física muitas vezes ofuscava essas dimensões humanas. No entanto, quem acompanhou sua trajetória percebeu que a verdadeira história nunca foi sobre anatomia. Era sobre identidade, crescimento e adaptação. Ao demonstrarem que podiam viver uma vida plena e ativa, desafiaram inúmeras expectativas. Sua existência ajudou a ampliar a compreensão pública sobre deficiência, diversidade corporal e inclusão. Em vez de serem definidas por diagnósticos médicos, passaram a ser reconhecidas por suas conquistas pessoais e pela forma inspiradora como enfrentavam a vida cotidiana, a fama e o peso das expectativas. Quando apareceram em programas de televisão e documentários, Abe e Brittany se tornaram conhecidas internacionalmente. O público acompanhava sua rotina com fascínio, admirando a maneira como superavam desafios diários. No entanto, a fama trouxe um novo conjunto de pressões. Muitas pessoas passaram a vê-las como símbolos de superação, exemplos perfeitos de coragem e inspiração. Embora esse reconhecimento fosse positivo em muitos aspectos, também criava expectativas difíceis de sustentar. Afinal, elas continuavam sendo seres humanos comuns, com dias bons e ruins,
alegrias e frustrações. A imagem de milagre construída pela mídia frequentemente ignorava essa realidade. Ser constantemente tratada como um exemplo extraordinário pode ser tão limitador quanto ser vista apenas pelas dificuldades. Abby e Brittany precisaram encontrar um equilíbrio entre aceitar o carinho do público e preservar sua autenticidade. Com o tempo, aprenderam a estabelecer limites e a proteger aspectos importantes de sua vida privada. Essa maturidade foi essencial para que pudessem continuar construindo suas próprias histórias sem se tornarem prisioneiras das expectativas criadas por outras pessoas. Educação, trabalho e independência. Uma das maiores conquistas das irmãs foi provar que poderiam construir uma carreira profissional sólida. Após concluírem seus estudos universitários, seguiram o caminho da educação, tornando-se professoras. Essa escolha refletia não apenas seu interesse pelo ensino, mas também seu desejo de contribuir positivamente para a comunidade. Trabalhar em sala de aula exige responsabilidade, organização e capacidade de comunicação, qualidades que desenvolveram ao longo de toda a vida. Como educadoras, passaram a inspirar crianças não apenas pelo exemplo de superação, mas também pelo compromisso com o aprendizado. Sua presença nas escolas demonstra que competência profissional não depende de se encaixar em padrões físicos convencionais. Pelo contrário, sua experiência oferece uma perspectiva única sobre cooperação, empatia e perseverança. A independência financeira e profissional conquistada por elas representa uma vitória significativa. Mostra que, apesar dos desafios, é possível construir uma vida baseada em objetivos concretos, esforço e dedicação. Essa etapa de suas vidas reforça uma mensagem importante. Pessoas com condições raras não precisam ser definidas por suas limitações, mas sim por suas capacidades e realizações. Rumores, especulações e o direito à privacidade. Nos últimos anos, Abby e Brittany voltaram a ser alvo de intensa atenção online. Fotografias e aparições públicas passaram a gerar especulações sobre diversos aspectos de suas vidas pessoais. Como acontece frequentemente com figuras públicas, rumores se espalharam rapidamente pelas redes sociais e por sites de entretenimento. Muitas dessas histórias foram apresentadas sem confirmação ou evidências concretas. Esse fenômeno ilustra um desafio crescente da era digital: a facilidade com que informações não verificadas podem ganhar visibilidade. Para pessoas que já viveram décadas sob observação constante, lidar com especulações pode ser particularmente desgastante. Apesar disso, Abby e Brittany mantiveram uma postura discreta, evitando alimentar discussões públicas sobre assuntos privados. Essa escolha demonstra uma compreensão clara de seus limites e prioridades. Nem toda pergunta feita pelo público precisa ser respondida. O respeito à privacidade continua sendo um direito fundamental, independentemente do grau de notoriedade de alguém. Sua postura diante desses episódios revela maturidade e confiança, reforçando que suas vidas pertencem a elas, não às narrativas criadas por terceiros. Uma história de resiliência que continua sendo escrita. Mais de 3 décadas após seu nascimento, Abby e Brittany continuam surpreendendo o mundo, não por serem um fenômeno médico raro, mas pela maneira como vivem. Sua história é uma demonstração extraordinária da capacidade humana de adaptação. Elas cresceram enfrentando desafios físicos, emocionais e sociais que poucas pessoas conseguem imaginar. Ainda assim, construíram carreiras, desenvolveram amizades,
perseguiram objetivos e criaram uma vida baseada em autonomia e propósito. Sua jornada ensina que identidade não depende da forma como o corpo é estruturado, mas da maneira como cada indivíduo escolhe viver. Ao longo dos anos, elas mostraram que diferenças não precisam ser vistas como obstáculos intransponíveis. Pelo contrário, podem se tornar fontes de aprendizado, empatia e crescimento. O legado que constroem vai muito além das manchetes ou dos documentários. Ele está presente na inspiração que oferecem a pessoas que enfrentam dificuldades, na conscientização que promovem sobre inclusão e na demonstração constante de que a dignidade humana transcende qualquer condição física. Sua história ainda está sendo escrita, e talvez essa seja a parte mais fascinante de todas.